qual é o maior problema hoje de tocar na rua e o que tá tão diferente de como era antes? Porque antes a gente fazia isso com... Meu, era um paraíso, né? Sair na rua, tocava, E tipo, encontrava os brother. encontrava brother, ganhava Tava... dinheiro, tomava umas, conhecia muita gente. E hoje, o que é... Assim, tio, por que que você hoje não faz tanto busking? Qual é o pior ponto hoje? Que mudou muita coisa de lá pra cá. Então, deixa o pessoal aí bem Bem consciente. informado. Cara, Porque por depois que você que eu não sabe, né? faço Você já mais... viu os comentários que aparecem. Por que que eu não faço mais busking, cara? Uma. Na época que a gente fazia era legal. Tinha lá os estresse e tal, com alguns músicos. Mas a maioria era bem amistoso, né? Era bem legal estar ali na rua. Cara, por quê? Eu parei de ir pra rua, cara, porque eu comecei a ter muita data em bar. Então, cara, eu vou me poupar pra ir pro bar, pra eu fazer meu trampo lá no bar. Só que tem outra coisa, cara. Lisboa tem um problema muito sério, que chama-se licença. Licenças para músicos. Que assim, é uma pena não ter, apesar da gente ir lá tocar tudo, é muita pena não ter, porque ela tá perdendo arte, tá perdendo dinheiro, cara. Porque um músico que faz 100 pau por dia, um dia bom, cara, ele não vai ter problema em pagar 15 euros por semana, 20 euros por semana para ter uma licença, para estar tudo legal. Ajuda a cidade, ajuda tudo, todo mundo. A cidade vai ter mais renda, o turismo vai ficar, não vai ter essa treta de tipo, pô, porque, cara, já aconteceu várias vezes de eu estar tocando. A polícia para, tá certo, não pode ter amplificação, saca? Parou a gente, ok. Só que teve muitas vezes também, amigos, inclusive você, aconteceu de simplesmente não ter nada. É tipo, o cara chega na sua frente e fala, para, acabou, e tipo, parece que você é um bandido, tá ligado? Parece que você é um bandido. Para, acabou, não tô nem aí, desliga essa merda e pronto, sou da fiscalização, dá aqui seu equipamento e tchau. Daqui a 15 dias toma uma multa, daqui a 15 dias você pode buscar, se você achar ele ainda, né? Se você achar, porque tem um termo, inclusive, que eles têm o direito de perder o seu equipamento. Eu vi recentemente tem lá uma cláusula que é possível de reaver mediante pagamento da multa, mas não é uma garantia de que você... eu conheço, inclusive, você chegou a conhecer o Bava? Sim, sim. Ele perdeu, ele ficou procurando o amp aí, nunca achou. Então imagina, além disso, o músico ainda tá vários dias impedido de tocar, não tá ganhando dinheiro, não tá fazendo nada, tá sem o material. E, meu, essa é a pior parte, eu acho, também pro músico. E o pior do que isso ainda é o estresse que o músico carrega sabendo que ele pode ser apreendido e se sentir como bandido, cara. Tinha o Julião o cara tava mestrando em violoncelo clássico e tal. Cara, o cara é um monstro e... Meu, esse é o cara que eu conheço que mais foi apreendido. Ele chegou a ser apreendido mais de uma vez na mesma semana. Então, assim, eu costumo falar, tem até vídeo falando, cara, licenças para músico em Portugal é scam, é mito. Já quebrei esse mito várias vezes. E pior, é o que você falou, se elas existissem, elas existem teoricamente na lei. Só que você vai fazer, eles não fazem. E não é porque não tem a capacidade, é porque não tem um sistema eficiente de fazer. Assim, eles têm a capacidade de fazer, eles podem fazer, mas o scam. Eles não fazem por quê? Porque é um scam que eles te mantêm naquele ciclo. Você vai e toca sem licença, eles te aprendem. Eles ganham. Para eles acham que eles ganham muito mais aprendendo e tendo multas e tendo coimas em cima do músico do que liberar, tá ligado? Não liberar, tipo, toca aí. Não, mas é uma coisa direitinho. Certo, tá ligado? Pô, lugares certos. Eu já toquei em Dublin uma vez e eu pedi a licença lá, 10 euros pra semana. Isso em 2016, se eu não me engano. Não, 2017. E toquei lá na Grafton. Não, você pega a licença, na Grafton Street é tipo a rua onde mais tem busking, uma das mais icônicas da Europa. E aí você pega a licença, tudo por e-mail. Meu, você manda e-mail, o pessoal te responde. Paguei, fiz uma transferência por IBAN, por banco, paguei a licença, eles mandam um documento, a licença vem com um anexo
com o mapa da cidade, tudo em vermelho, os lugares que você não pode, com legenda. Meu, o resto, onde não for vermelho, tá liberado. Negocia, fala lá com os músicos, tá lá umas dicas de boa instrução, eu não me lembro agora, faz muito tempo. Mas tem lá, tipo, você fala, olha, você vai tocar quanto tempo, posso vir logo depois? Pode, tá. Então, tem essa... Meu, 10 paus, tá tudo certo, cara, sabe? Imagina, lá, é porque só em Lisboa que tem muito músico bom aqui, muito músico tranquilo, muito músico bom mesmo, tipo, que vai fazer bom pro ambiente, vai fazer bem pro ambiente. Os turistas gostam, tá ligado? É uma cultura muito boa de, tipo, de ter ali uma música ali. Cara, o estado ganha, tá ligado? A cidade ganha, os clientes ganham, os turistas ganham, você ganha, tá ligado? Ganha em experiência, né? Tudo. Você falou mais ou menos no começo ou no meio do episódio, não tem Lisboa sem o turismo e o nosso trabalho como músico tá muito relacionado ao turismo, né? E cara, a própria cidade tá relacionada ao turismo. Porque eu acho que cara, é engraçado. Impossível sem turista. Teve uma vez que saiu uma matéria numa revista não lembro quem, acho que é o Del Groove que falou, que posso estar errado, teve uma matéria uma vez numa revista dizendo que Lisboa é a cidade da música de rua. E engraçado, tá ligado? Nossa, porque era capa de revista, só que Lisboa é a cidade que mais prejudica os músicos em questão de só querer fazer música, cara. Tipo, tá ligado? A gente quer exercer nosso trabalho, a gente quer pagar por isso também, cara. Se tem que pagar, porra, todo mundo vai pagar. Todo mundo. Se falarem, olha, a partir de agora tem uma licença eficiente, eu todo mundo duvido vai pagar. Que vai ter músico que não vai pagar. Certeza absoluta. Em Lagos, que porque é uma cidade desculpa. Eles têm lá? Eles têm a licença. Eu já peguei a licença para Lagos para ano passado. Eu acabei não indo, né? Mas eles têm, e a licença lá é gratuita. Olha. Entendeu? Puta, baita informação aí, então, que você tá falando. Licença em Lagos é gratuita. A licença e Lagos é uma puta cidade boa. Pra quem não sabe, no sul, no Algarve, cheio de inglês. Aquela parte de Portugal é cheia de inglês. E lá tem a licença. Lá tem a licença especialmente pra arte da rua. Então vai lá artista circense, vão músicos, vão dançarinos. E pode ser amplificado ou só... Pode ser amplificado. E não tem um limite de ruído? Boa pergunta, cara. Boa pergunta que eu não sei. Não sei. Deve ter sim. Não lembro. Porque quem fez essa licença para mim foi a Diana. Eu tava ali do lado, tal, ela que leu toda a licença, todo o procedimento. Deve ter sim. Não me lembro, não me recordo o quanto é, mas deve ter sim. Mas, pô, imagina, aqui em Lisboa, se eu implementasse uma licença tipo assim, porque lá acho que, se eu não me engano, é semanalmente. Você tem a licença semanalmente. E assim que você pede nessa semana, ela demora 2 semanas para sair. Então, por exemplo, você sai... Toda semana você tem que pedir uma licença. Certo. Basicamente para você continuar atuando, né? E ainda vai ter uma semana de lacuna aí, provavelmente. Exato. E tipo, pronto, ok. Cara, mas todo mundo trabalha. Tá todo mundo ali, ó. É um ecossistema perfeito, tá ligado? A polícia não se estressa. A fiscalização faz o trabalho dela, tá ligado? A cidade faz o trabalho dela, que é tipo, porra, eles entenderam que, tipo, cara, isso faz parte da cidade. Os turistas gostam e a gente sobrevive do turismo. Por que a gente vai arrumar coisas que impeçam o turismo? Porque é uma cidade litorânea, né? Uma cidade que funciona no verão praticamente. No inverno ela morre porque não tem turismo. Então, porra... Quer dizer, hoje em dia você tem ainda muito... Quer dizer... Antes da pandemia tinha, e depois da pandemia tem, agora voltou, digo, há uns 2 anos, voltou forte o turismo no inverno também. Quase não se nota a diferença, mas nota a diferença no convívio, né? No tipo do turismo. Que ninguém vai ficar tocando debaixo da chuva lá em 5 graus. Exato, não dá. Não, mas é tipo assim, Lisboa implementando uma parada dessa, assim, cara, eu tenho, como você disse, certeza que todo músico que tá ali vai pagar. Vai pagar pra trabalhar, mano. Porque a gente não quer pagar 150 euros para reaver os nossos instrumentos, se calhar, né? E ainda perder, às vezes você tá tocando na rua, amanhã você tem um casamento. Imagina. Lascou. Tá ligado? Ninguém quer pagar esse risco, nem passar vergonha. Eu me senti muito envergonhado quando eu fui abordado pela polícia a primeira vez. Tipo, abordado pra
pra apreensão mesmo. Que eles vêm sem farda, né? Normalmente eles vêm normal, tá ligado? Cara, eu achei que era golpe, achei que era alguma, sei lá, uma gangue de ladrão. Gangue da carrinha branca. Deixa eu ver aí, né, os documentos. E vi e falei, puta, cara, tô sendo autuado. Ele falou, Cara, e ele levou tudo, hein? Levou amplificador, levou... Cabo, violão, tudo. Cabo, queria levar CD, coisas... Pô, você vai escutar? Pelo menos me paga o CD. Até a mala que tava com dinheiro e os CDs. Eu falei, não, isso aqui são itens pessoais, cara. Tem roupa minha, meti o louco ali. Vai levar cueca também? E ele queria levar... Eu que pedi pro cara do lugar que eu tocava pertinho de um restaurante, o cara era meu amigo, eu falei, eu vou levar ali os equipamentos pra carrinha, né? Vou levar pro abate. Quando eles virarem as costas, você pega essa outra mala que minha, que tem dinheiro, CD, coisas pessoais, e guarda, né? E ele fez isso, e pronto. Mas ele falou, não, tudo que tá aí é pra levar. Tudo nossa, dá uma raiva, mano. Dá uma raiva, porque não há diálogo. E assim, você se não sente... há diálogo nenhum. Você se sente um bandido. Acho que É porque eles se tratam como um bandido. E se você, não é que você se sente. Se você sabe que você tem a licença e tem o direito de estar ali, você já não tem esse peso de se sentir um bandido. Eu acho que de tocar, todo músico pagaria, principalmente por esse sentimento. É mesmo. Porque, tipo... Cara, é muito ruim. Tu tá tocando, tu tá vendo a galera... Você tá em outro mundo, você tá em outra sintonia. Pô, tu tá vendo a galera curtindo, tá todo mundo ao teu redor curtindo. Chega uma pessoa do nada na tua frente e fala, pode parar agora. Desse jeito, tá ligado? Não é tipo, pode parar. Não teve uma vez que não, vai, tô sendo cuzão, né? Mas teve aí 2 vezes que chegaram de boa. Tipo, chegaram com educação, tipo... Ok, tá tudo. Porra, paramos, desculpa, pelo amor de Deus, mas, porra, como é que a gente faz pra pegar essa licença? A gente já foi várias vezes na câmera, não existe, não tem como. É essa coisa, né? Pô, pra tocar tu tem que ter a licença, entendeu? E a gente corre atrás da licença, não existe essa licença. Mas existe a multa, tá ligado?